Vamos lá? Então, letra A. Temos o seguinte. 0,525252, nós sabemos que eu tenho período, não é isso? Que vai ficar como numerador dessa fração. E o denominador, como é uma dízima periódica simples, eu vou ter tantos noves quanto for formado o período, de quantos algarismos for formado esse período. Então, eu tenho dois algarismos que se repetem infinitamente, 99. Vou simplificar se for possível. Nesse caso, a gente já está vendo que não é. Então, 52 nonos. Letra B. Essa é facílima. 6 é o período nonos. Aqui dá para simplificar por 3. Então, eu tenho 2 terços. Então, se por acaso essa questão cai em uma expressão numérica, eu vou usar 2 terços e não 6 nonos, porque fica mais prático. Letra C, eu já tenho uma dízima periódica composta. E aí eu vou ter tantos noves quanto for o período, for formado a quantidade de algarismos no período, e tantos zeros quanto for o antiperíodo. E o antiperíodo aí é 32. Então são 2 zeros. E o período é 9. Ou, desculpa, é 4. Então eu só tenho um 9. Então vai ficar o que no numerador? Aí no numerador eu vou ter que fazer uma subtração. Eu vou fazer 324 menos quanto? Menos o Isso, menos o período. Pega as aulas anteriores lá no YouTube que eu explico direitinho isso daqui. Toda vez que vocês tiverem dúvida, vão lá, volta atrás e vê essa aula. Então, ó, eu vou subtrair do antiperíodo, menos 32. Sobre quanto? 9, 2 zeros. Então, vai ficar assim. Então, 324 menos 32 dá quanto? 324 menos 32. 292, né? Pronto. 292, 900 avos. Vamos verificar a simplificação. Outra coisa que eu não quero que vocês fiquem preocupados, quando eu colocar em expressão numérica, eu nunca vou colocar algo que você tenha trabalho de resolver. O que eu quero é que vocês entendam como é que se encontra a fração geratriz. Então, eu nunca vou colocar algo que dê trabalho para vocês. Eu quero que vocês saibam trabalhar em encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica. Para não ficar lá naquela agonia, está muito difícil. Não vai estar difícil, tenho certeza. Vai estar difícil para quem não está acompanhando. Então, 292, 900 avos. Eu vou verificar aqui, ó. 4 mais 3, ou 4 mais 9 dá 13, não é divisível por 3. Então, eu só posso dividir por 2 aqui. Por 2, 292 dividido por 2, qual é a metade de 292? 146. 400. Eu poderia dividir por 4, ó. Vamos dividir por 4 aqui para ver. 292 por 4. Por 4 é mais prático. Encontro logo aqui, ó. Todo número terminado em 00 é divisível por 4. 292 dividido por 4 dá quanto? 73. E 900 dividido por 4 dá quanto? 225. Pronto, acabou. A partir daí a gente já sabe que não é mais possível. Vou botar a letra D cá em cima. Letra D. Letra D, temos o que? O período 241. Não é isso? Então, eu vou pegar 5.241 menos 241. É isso? É isso? Menos 5. Sobre... Sobre quanto?
Correto, 999. 5.241 menos 5 dá 5.236, não é isso? 999 avos. Verifique em cima se é divisível por 3. 5 mais 2, 7. 7 mais 9, 16. Não é. Aí não tem como simplificar. Então, ele para por aí mesmo, a letra D. Letra E. Dízima periódica composta, não é isso? O período aí, você tem que olhar bem direitinho, é 121, tá vendo? O período é 121 e o antiperíodo é 48. Então ele vai ser uma continha bem grande, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar esse e vou botar a letra E depois. Vou abrir mais espaço aqui, que aqui vai precisar de uma continha maior. Letra E. Então, nós temos o seguinte. O período são 3 algarismos que se repetem e o antiperíodo são 2 algarismos. Então, 9, 9, 9, 2 zeros. Então, vai ser uma continha bem grande aqui. Então, em cima eu vou ter o quê? 48.121 menos 48. Dá quanto essa subtração? 48.121. 48.073 sobre 99.900. Vamos ver aqui. 7 mais 3, 10. 18. 18 mais 4, 22. Não é divisível por 3. Não é divisível por 2, nem por 5. Então, a gente não vai fazer mais nada aí. Acabou. Letra F. Oi, fale. Tá bem ruinzinho o seu áudio, Eduardo. Olha aí se você está falando próximo do microfone. Tá bem? Tenta aí falar de novo ou digite no chat que eu vejo. Ah, sim. Vamos lá. 34,212121. Aqui é a dízima periódica simples. Pode ser, não tem problema não. Diferente, a única outra forma diferente que você poderia ter feito é uma forma que tem lá no livro, que eu acho bem mais trabalhosa. Eu não gosto daquela forma. Essa forma daqui é muito mais rápido para vocês fazerem, resolverem. Lá vai usar equação e tudo mais. Não sei se você fez daquele jeito ou se por coincidência deu o mesmo resultado. Mas é isso aí. Vamos lá. Nós temos o que? O período, que é 21. Então, 2 noves. E em cima nós temos 3.421 menos 34. 3.421 menos 34 dá quanto? Dá 3.387,99 avos. Aqui, ó, ele é divisível por 3. É divisível por 3. Divisível por 3, então dá 1.129,33 avos. Pronto, aí agora não dá mais nada. Letra G.
Dízima periódica simples também. O período é 131. Cuidado para não se atrapalhar com o período e nem confundir dízima periódica simples com composta. Então, o período é 999. Aqui, ó, vou colocar 3 noves porque são 3 algarismos, 1, 3, 1. E em cima eu vou fazer 5.131 menos 5. Vai ficar 5.126, isso, 999 avos. Vamos verificar se ele é por 3, porque por 2 não vai ser. 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 2, 14. Não é divisível por 2, não é por 3, não é por 5, pronto. Então a gente não vai fazer mais nada aqui, ó, já está na forma simples. H. Dízima periódica composta. O período é 9. O período só tem um 9. É o número 7. E o anteperíodo é 643. Então, 3 zeros, ó. 9.000. E eu vou fazer a subtração que vai ser a seguinte. 6.437 menos 643. Subtraia para mim, por favor. Pronto, 5.794. 9.000. Eu já sei que é divisível por 2. 94, acho que não é divisível por 4, não. Não é, não. Vai ser por 2 mesmo. Ele é divisível por... Será que é divisível por 3? 12 mais 4, 16. 16 mais 9 dá 25. Não, não é divisível por 3, não. Não, porque terminou em 4 aqui o primeiro número lá em cima. Então só dá para dividir por 2 mesmo. Uhum. Então vamos dividir por 2. Vai ficar o quê? 2.000. É isso. Pronto, acabou. Não tem mais nada aí para fazer. Para quem perguntar, só vai verificar por 2 e por 3, por 5? É, porque quando a gente verifica por 2, por 3, por 5, a gente tem uma possibilidade ampla de automaticamente verificar os outros. Porque quando é por 2, eu posso verificar se é possível por 4 ou por 8. Se eu verificar que ele é divisível por 4, eu posso logo verificar se é divisível por 8. E aí eu vou procurando sempre um número maior. Quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, eu já posso simplificar por 6. E assim a gente vai fazendo. Isso tudo vocês aprenderam lá no 6º ano. É sempre bom ter isso em mente, porque isso ajuda pra caramba quando a gente resolve expressão numérica, para simplificar as expressões. E assim a gente vai fazendo. Pronto, vamos lá, próxima questão. Determine o valor de cada expressão numérica. Pronto. E aí vocês já sabem que tem que fazer o quê? Simplificar o radical, não é isso? E eu vou ter que fatorar cada um deles. E a melhor coisa, ó, vamos fatorar cada um, depois a gente vai lá para a expressão. Então, vamos pegar aqui o 200, decompor em fatores primos, por 2 dá 100, por 2, 50, por 2, 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Como é raiz quadrada, eu já vou separando aqui em pares. Ó, 2 ao quadrado, 5 ao quadrado vezes 2. Fatoral 128. 128 eu sei que é 2 à sétima. Eu não preciso nem fazer isso. Aos poucos eu já vou memorizando algumas delas aí. 2 à sétima, eu sei que vai ficar 1 sobrando, porque vai ficar assim 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2. Quer ver? Por 2,
64, por 2, 32, por 2, 16, 8, 4, 2, 2, 1. Ó, tá vendo? É 2 a sétima. E o 800, se eu colocar o 800 aqui em cima, era para ter colocado ele primeiro. Sempre, ó, vou dar uma dica para vocês. Era para ter feito isso e eu falava isso para vocês o tempo inteiro, mas acabei não fazendo. Pegue sempre logo o maior número, porque ele pode conter os outros. Esse 800 aqui, ele já conteria aqui, ó, já ia conter o número 200. E eu perdi tempo aqui, ó. Tem que fazer duas vezes. 800 por 2, 400. Tá vendo? Olha aqui, ó. Eu, pegando o maior número, ele já ia conter o 200, eu já não ia perder mais tempo. Agora eu estou perdendo tempo. 100, 50. Então pegue sempre o maior número e comece logo por ele. Aham. Aqui, ó. Pronto. Então a letra A vai ficar assim. 200. 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 5 ao quadrado. Mais 128. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Menos 128. Oi, fale. É, pulei. Eu esqueci de um. São 3 vezes. Brigadinho. Menos. E o 800. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 5 ao quadrado. Pronto. E aí eu vou já retirando fatores do radical. Então aqui eu tenho 10 raiz de 2. Todo mundo já entende, né? Porque que é 10 raiz de 2. Quem sai do radical automaticamente multiplica e fica ao lado de fora. Quem não tem expoente igual ao índice, fica do lado de dentro do radical. Bora lá. Então eu tenho 8 raiz quadrada de 2 menos, aqui eu tenho 4 vezes 5, 20, raiz de 2. Porque agora eu posso resolver, eles são agora semelhantes. Então, 10 mais 8, 18, 18 menos 20, resultado, menos 2, isso, tá aí. Agora eu tenho que prestar atenção ali, ok, raiz cúbica. Raiz cúbica. Raiz cúbica, apesar de 250, eu já sei que ele não tem nada a ver com os outros números, eu vou começar por ele, que é maior. Então vamos lá, ó. 250, oi. É, isso tem que ser. O radical ele não muda, não. Ele continua até o fim, o mesmo. Então 250 por 2. A única diferença é que eu vou separar agora em cubos. Então por 2 dá 125, por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então aqui você já vê que tem logo 5 ao cubo, tá vendo? O número 54 por 2 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Ó, você já vê logo aqui. E o 16
16 é 2 elevado à quarta potência. Então, vai ficar 2 ao cubo vezes 2. Então, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Pronto. Então, a letra B, ela vai ficar assim. Raiz cúbica, aqui eu tenho 16. 2 ao cubo vezes 2. Então, raiz cúbica, deixa eu puxar ele mais para cá, letra B. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2. Mais o número 250, ó, 2 vezes 5 ao cubo. Mais o 54, deixa eu botar o cubo aqui se não esqueço, que é a raiz cúbica. 54 eu tenho 2 vezes 3 ao cubo. E aí eu vou eliminando, ó, expoente igual ao índice, então ficou 2 raiz cúbica de 2, mais saiu 5 raiz cúbica de 2, mais saiu também 3 raiz cúbica de 2. São todos semelhantes, eu vou efetuar direto. 2 mais 5, 7, 7 mais 3, 10. 10, isso, raiz cúbica de 2. Então, tá aí as letras A e B. Tudo tranquilo? O índice tem que ser 3. Se a raiz desde o começo é uma raiz cúbica, é uma raiz quinta, é uma raiz quarta, você tem que ir até o fim. A não ser que seja possível simplificar o expoente com índice, o que nesse caso aqui não são. Oi, pode falar. Como assim? Isso. Não, ô Kelly, olha só, preste atenção numa coisa. Pronto, você tá confusa no processo de simplificação pelo fato de você não estar lembrando divisibilidade. Você tem que treinar mais divisibilidade. Quando é que é divisível por 2? Quando é que é divisível por 3? Por exemplo, isso acontece muito quando está no sexto ano, você está no nono, olha lá, viu? Preste atenção. O número é par, 250 é... Ah, mas professor, eu posso dividir, ele é divisível por 5. Tudo bem, eu sempre falei para vocês assim, você pode começar por qualquer fator primo. Só lembrando e deixando bem claro que quando você fatora, é uma decomposição prima. Então você só pode usar números primos. Aqui você só pode usar quem? 2, 3, 5, 7, 11. Então você não pode usar outros números. Por exemplo, 4, 9, 6, porque não são números primos. Outra coisa, 250. Ah, ele é divisível por 5. Eu posso começar por 5? Pode. 5 é número primo. Só que é sempre bom começar pelo menor número primo. Ó, verificou, o número é par, é por 2. Enquanto ele estiver sendo par, vai dividindo por 2. Deixou de ser par, você faz aquela continha, verifica se é divisível por 3. Você lembra, né? Como é que a gente faz a divisibilidade por 3? A gente soma os algarismos, vê se o resultado dessa soma é um número múltiplo de 3. Então, se for, eu faço a divisão. Se não for, eu pulo para o próximo número primo, que é o número 5. E aí eu vou verificando. 125 é divisível por 5. Então, aqui não tem problema de você pegar uma calculadora e ficar fazendo para poder ser mais rápido. Mas esse critério de divisibilidade você tem que ter em mente. Quando é divisível por 2, por 3, por 5, ok? Porque pelo menos esses 3 números, por 2, por 3 e por 5, você já verifica vários outros.
E é isso que está acontecendo. Você está com ainda não está conseguindo usar o processo no processo aí de decomposição prima ou no processo de simplificação, a divisibilidade que você aprendeu lá no sexto ano. Você tem que praticar mais essa divisibilidade. Uhum. Você tem que treinar a divisibilidade. Pega um monte de número aí e vai fazendo a decomposição prima, a simplificação. É assim que a gente aprende. Entendeu? Mas é tranquilo. Você tem que só treinar a divisibilidade. Vamos lá, vamos por outro. Simplifique cada radical fazendo uso da técnica de decomposição em fatores primos. Gente, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos... eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer... Diz assim, professor, faça tais letras. Eu vou resolver elas. E a gente vai pulando, porque senão pode não dar tempo da gente resolver tudo. Entendeu? Se der tempo, eu volto e resolvo mais. Qual vocês querem que vocês não conseguiram, que deu trabalho? Não pode dizer todos. Não é possível que todos deram trabalho. E aí? Isso dá 3, metade, melhor. Querem quais letras? Pronto. Então, olha só, Rose. É bom porque você também pratica comigo aqui agora. Assim, essa questão 3 é idêntico à questão que nós fizemos aqui agora. Só a gente só não vai fazer uma adição nem uma subtração. A gente não vai fazer operação alguma. A gente só vai fatorar e extrair fatores do radical. Então, vamos fazer aqui a letra A, que é uma raiz quinta. Raiz quinta de 486. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o 486, bota aqui letra A. 486. Olha só, ele é par. Eu já começo por 2. Então, 486 dividido por 2 dá 243, não é isso? 243 já não é mais par. Então, já sei que não é divisível por 2. É por 3, porque 2 mais 4, 6, 6 mais 3, 9. Eu somo. Então, é por 3. 243 por 3 dá 81. Tá vendo? 81 por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então, você vai verificar aqui, ó, o que ele quer é justamente o que a gente fez na questão 2. O número, uma raiz quinta de 486 é a mesma coisa que 2 vezes 3 elevado à quinta potência. E aí, ó, extrai o fator do radical, vai ficar 3... Não, 5 não. 3 raiz quinta de 2. Quem saiu foi o 3. Entendeu? Pronto. Certo. Vamos lá. Vou fazer a letra E, que também é uma raiz quinta. Vamos lá. Letra E. Temos aqui o seguinte, 320. Não é porque é uma raiz quinta que eu automaticamente tenho que dividir por 5. Eu vou decompor em fatores primos. Então, é par dividido por 2. Dá 160. 160 ainda é par. Divido por 2. Dá 80. Ainda é par. Continuo por 2. E vou. Pronto. 20. Dá 10. Por 2 dá 5. Por 5 dá 1. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Você tem 2 à quinta, porque a ideia é que você faça o quê? Coloque expoentes iguais ao índice. 2 à quinta vezes 2
vezes 5, que na verdade seria 2 à sexta. Mas por que eu estou colocando 2 à quinta? Porque eu quero que ele saia do radical. Ó, saiu 2 raiz quinta. Quem ficou? 2 vezes 5. Raiz quinta de 10. Tá compreendendo, Rose? Tá tranquilo aí? Pronto. E os outros que estão calados? Tá tudo tranquilo? Pronto. Eu apaguei aqui sem querer, mas já tinha resolvido, ainda bem. Vamos lá. Faço. Vamos lá, letra F. Letra F eu tenho uma raiz quarta. Então nós temos aqui, vamos pegar o 160. Eu já fiz as letras A, E e agora a letra F. Bora lá. 160. Acabamos de fazer o 160, né? Que foi do 320. Se eu tivesse com ele aqui, não, eu apaguei sem querer, eu toquei aqui no tablet e ele apagou tudo. Então já pegaria aqui o 160, já resolveria logo ele. Então assim, ó, 160 por 2 dá 80, por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2. A gente tem aquele problema de medo de números. Ah, porque o índice é tanto. Não, quanto o índice for maior, melhor, mais rápido para resolver. Por exemplo, essa raiz quadrada de 600 aqui na letra C, ela vai ser mais trabalhosa pelo fato de ser uma raiz quadrada, tendo que separar em pares. Então, por 5 não, por 2. Por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então eu tenho, ó, 2 à quinta potência. Ao invés de colocar 2 à quinta potência, eu coloco 2 à quarta. 2 à quarta potência vezes 2 vezes 5. Sai da raiz, eu vou ter o quê? 2 raiz quarta de 10. Fazer a letra B. Só mais uma. Raiz cúbica de 540. Vamos pegar aqui o 540. 540 por 2, 270, por 2, 135. 135 já não é mais par, então eu vou pular para o próximo número primo. Então, mas eu tenho que verificar se é por 3, para não pular direto para o 5. 1 mais 3, 4, 4 mais 5, 9. Ele é divisível por 3. Então, 135 dividido por 3 dá quanto? Dá 45, se eu não me engano. Não é isso? Dá 45. 45 é por 3, que dá 15. 15 é por 3, que dá 5. 5 é por 5, que dá 1. O único que eu vou aproveitar aqui é o 3 ao cubo. Então ficou assim, 2 ao quadrado, não sai, vezes 3 ao cubo, vezes 5. Esse aqui sai. Então eu vou ter 3 raiz cúbica. Aqui, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 5, 20. Tem perguntas, gente? Vamos para a próxima. Não, era para vocês já resolverem, né? Aqui a gente está corrigindo. É a revisão.
fazer logo, né? Bora ver aqui. A gente tem mais uma aula antes do teste para tirar dúvida geral. Vai lá. Pronto, 600. Tá faltando uma não, tá faltando a 256 também. Bora lá. Por 2, 300. Por 2, 150. Por 2, 75. 7 mais 5, 12. 12 divisível por 3. Oi. Diga. Vou tanto o vídeo quanto... Como é que chama? O slide. Eu vou postar em PDF lá no Wake. Uhum. Eu só não postei a aula de ontem porque eu iniciei pelo meio e ontem não ia valer a pena. Eu prefiro postar de hoje porque de hoje é a revisão. Aham. E eu já comecei no meio da aula, aí eu acabei deixando para lá. Por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então aqui, ó, na letra C, eu tenho uma raiz quadrada. Então, olha só, raiz quadrada, então vou separar em pares. Então ficou 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Esses aqui saem da raiz. Então ficou 10, raiz quadrada de 6. E o último, 256. 256 é 2 elevado à oitava. Vou fazer por descargo de consciência. 256, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, dá 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Você tem 2 à oitava. Como aqui eu tenho uma raiz cúbica, então, nesse caso da letra D, eu vou ter raiz cúbica, aí eu vou separar em cubos, ó. 2 ao cubo, 2 ao cubo, é isso? Vezes 2 ao quadrado. Então, 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2 ao quadrado. Esse saem e o outro continua. Então, ficou 4, raiz cúbica, 2 ao quadrado dá quanto? 4. Tá aí. Não, não. Corrigir logo tudo. Bora lá. Oi, diz, Carol. É 3. É 3 ou 8? Eu tenho que olhar no original. Deixa eu olhar aqui no original. É porque na minha tela aqui tá bem embaçado. Aí toda vez que eu vejo meio embaçado assim, eu penso que é 3. Deixa eu olhar aqui rapidinho. É 8. É 8. Aqui então é mais fácil ainda, ó. Mais fácil ainda, porque não é raiz cúbica, é raiz oitava, ó. A raiz oitava de 2 elevado à oitava. Ele é uma raiz exata. 2. Esse é ainda mais prático. Obrigado, Carol. Eu vejo embaçado aqui, parece realmente 3. Mas comparando a letra D com a letra B, não é 3 não, é realmente 8.
Vamos lá. Determine as somas algébricas. Esse daí é mais fácil porque a gente não vai precisar simplificar, não é isso? Já está simplificado. Os radicais são iguais. O que é que eu faço? Lembra de monômios? Quando você aprende a operar com monômios, o que você faz inicialmente é separar o coeficiente da parte literal. Como aqui não é parte literal, é um radical, eu posso fazer assim, ó, no caso da letra A. Olha que coisa simples. 7/3 menos 2 menos 5/4. Isso aqui, todos eles têm o mesmo radical, que é qual? Raiz cúbica de 2. É como se eu colocasse fator comum para poder somar. Quem é o fator comum? Fator comum não. O fator comum em evidência, que é o raiz cúbica de 2, e pegasse a parte numérica e efetuasse a operação entre eles. E ali eu vou fazer o quê? Tirar uma MMC de 3 e 4, que é quem? 12, não é isso? Eu faço 12, aqui eu vou vai se comportar como 1. 12 dividido por 3 dá 4, vezes 7 é 28. 12 menos aqui, vezes 2 dá 24. Menos 12 dividido por 4 dá 3, vezes 5, 15. Tudo isso, raiz cúbica de 2. Então, eu tenho 28 menos 24, dá 4, não é isso? 4 menos 15, sinal do maior e subtrai. 4 menos 15 dá quanto? Menos 11. 12avos, raiz cúbica de 2. E aí, acabou. Mesma coisa vai ser na letra B e na letra C. Na letra B e na letra C ainda é mais rápido. Porque você vai repetir o radical e vai efetuar. Então, você faz o que aqui? Ó? 5 menos 8, menos 4, mais 8. E esse menos 8 mais 8 aqui, ó, já são simétricos. Oi, diga, Eduardo. A letra A, Eduardo, eu só fiz a operação das frações. MMC, o que vocês fazem direto aí. E repetir a mesma coisa que eu vou fazer na letra B. Eu fiz 7/3, menos 2, menos 5/4. MMC, ó. Calculei o MMC de 3 e 4, que é 12. Depois que a gente calcula o MMC, o que é que a gente faz? Divide, multiplica. 12 dividido por 3 dá 4, vezes 7 é 28. 12 vezes 2 dá 24. 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 5, 15. E fiz. 28 menos 24 dá 4. 4 menos 15, menos 11 12avos. E a parte do radical eu sempre repito, que é o que eu vou fazer aqui, ó, na letra B. Eu já pude eliminar aqui, ó, menos 8 mais 8, porque eles são simétricos. Dá 0. Só sobrou o quê? Aí você vai ver ali, ó, professor, tem um mais 2 ali solto. Acontece que aquele mais 2 ali tem radical? Responde aí para mim. Ele tem radical ao lado dele? Ele está sendo multiplicado por um radical? Se você observar, não. Então, ele não é semelhante aos outros casos. O que é que vai ficar, então? Eu vou colocar lá 2, ok? E vou efetuar a operação entre os outros dois que são semelhantes. 5 menos 4 dá quanto? 1, correto? Então, mais, não vou colocar 1, não é isso? 1 raiz cúbica de 2. Então, mais raiz cúbica de 2. Ah, eu não posso somar 2 mais 1 daqui. Não, gente, vocês aprenderam lá em monômios, operação, que eu só posso efetuar termos semelhantes. É a mesma coisa que se eu fizesse assim, ó, 2 mais 2a. Eu posso botar aqui que isso aqui, ó, o resultado é 3a? Nunca, não é isso? Então, é o mesmo caso. Se você observar, ele está soltinho aqui, ó, o número 2, ó. Ele não tem radical. Então, ele não é semelhante aos outros. E a letra C? A letra C eu só posso somar esse
com esse com esse, que são os semelhantes. Então, vai ficar 8 menos 12, não é isso? 8 menos 12 dá quanto? Menos 4. Então, letra C, menos 4 raiz quinta de 7. E raiz quarta de 6 menos 10 raiz quarta de 6. Então, vou fazer aqui, ó. 1 menos 10 dá menos 9, não é isso? Aqui é mais 1. Então, menos 9, raiz quadrada não, raiz quarta de 6. Ah, professor, eu coloquei menos 9 raiz quarta de 6, menos 4 raiz quinta de 7. Nessa ordem, não tem problema. Pronto, não tem problema. Contanto que os sinais sejam os mesmos, os dois são negativos. Acabou aí. Perguntas? Vamos para a próxima. Mais questões do tipo, só que aí eu tenho que simplificar. Certo? Vamos lá. 5 raiz de 28, menos 3 raiz de 20, menos 2 raiz de 63, mais 2 raiz de 45. Eu coloquei bastante dessa questão porque eu sabia que vocês poderiam ter dificuldades. Então, vamos lá. Essa letra D é porque tem dois números grandes ali. Pois é. Mas não é preocupante não. Vamos lá. Vamos pegar ali o 63 e o 45, vamos fatorar o 20 e o 28. Acho que nenhum ali vai ajudar não. Vamos pegar aqui então. Vamos fazer com calma aqui agora. Letra A. Vamos fatorar o 28. Vamos fatorar todos. Depois a gente vai para o cálculo. Por 2, 14, por 2. Mas só que aqui eu verifiquei que esse 63 e esse 45 não vai me ajudar em nada quanto os menores. Entendeu? Já o 486, na letra D, se você reparar, ele é o dobro de 243. Então, eu começo logo por ele, que ele já me ajuda logo com 243. É nesse sentido que eu estou falando para você, quando a gente deve pegar o maior número. Quando um vai ajudar o outro. Então, dá 7. 7 por 7 dá 1. Vamos pegar o número 20. Por 2. Pronto. O número 63. Por 3. Dá 21. E o número 45. Bom, vou botar a letra A cá embaixo, porque só vai dar para eu resolver ela aqui agora, depois eu passo para outra. Então, nós temos 5 raiz de 2 ao quadrado vezes 7, menos 3 raiz de 2 ao quadrado vezes 5, menos 2 raiz 63. 3 ao quadrado vezes 7, mais 2 raiz de 3 ao quadrado vezes 5. E aí agora vamos expulsando do radical. Saiu, automaticamente multiplica por quem está do lado de fora. Ok? Eu tenho um 5. Então vai ficar 10 raiz de 7. Saiu, menos 6 raiz de 5.
sai também, menos 6 raiz de 7. Isso. Isso. Pronto, aí eu tenho que ter cuidado. Eu só posso somar os semelhantes. Esse raiz de 7 com raiz de 7 daqui, raiz de 5 com raiz de 5. Só que esses daqui são simétricos. Então você já deve ter percebido isso, não foi? Que eles são simétricos. Então dá zero, eu já elimino. Então ficou 10 menos 6, 4 raiz de 7, é exatamente o que você falou aí. Pronto. A letra A resolvida. Vamos lá, próximo. Letra B. Vamos pegar a letra B aqui. Mas não é tanto assim não. 72 por 2 dá 36. Por 2 dá 18. Por 2 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Quem mais aqui? O 50. Por 2 dá 25. Por 5 que dá 5. Por 5 que dá 1. O 18. O 18 está aqui, ó. Tá vendo? 72 já me ajudou. Olha o 18 aqui, fatorado. Falta o 8. O 8 é 2 ao cubo, porque o 8 é menor. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Então vamos lá. Letra B. 8 raiz de 2, esse aqui não precisou, menos 5 raiz quadrada de 8, vai ficar o quê? 2 ao quadrado vezes 2, mais 13 raiz quadrada de 18. 18 aqui, ó, é 2 vezes 3 ao quadrado. Eu já utilizei do 72 aqui, ó, para me ajudar. Menos 15 raiz de 50. Então, 15 raiz de 50 é o quê? 2 vezes 5 ao quadrado. Menos 9. 72 vai ficar o quê? Isso. E vamos começar a expulsar do radical. Esse aqui não tem. Repete. Sai. 10 raiz de 2, não é isso? Esse aqui sai, vai ficar 39 raiz de 2. Isso. Menos 75 raiz de 2. E aqui sai esses dois. 6 vezes 9, 54. 54 raiz de 2. Todos aí têm a parte do radical semelhante. Então, a gente pode efetuar direto. Então, 8 menos 10 dá menos 2. Menos 2 mais 39 dá 37. 37 menos 75 dá quanto? 37 menos 75 dá menos 38. Isso, menos 38 menos 54 menos 2
92. Então, resultado... Não, menos 92. Menos 92, raiz quadrada de 2. Pronto, está aí a letra B. Ah, eu posso fazer passo a passo, professor? Eu posso fazer 8 menos 10 e repetir os outros? Pode, não precisa. Só vai dar trabalho. Eu aproveitei que todos são semelhantes, fazer logo direto. 8 menos 10 mais 39, menos 75, menos 54 e resolve. Vamos pular para a letra C? Pronto. Concordam? Todos concordam? Pronto, então vamos lá. Vou fazer logo a letra D, que é maior, e pulo para 6. Então, temos aqui o seguinte, raiz quarta de 96, vamos pegar esse 486, vamos decompor por 2, dá 243. Ele é ímpar, então, e é divisível por 3, dá 81. É por 3, que dá 27, por 3, que dá 9, por 3, que dá 3, por 3 dá 1. Aí eu já matei 486 e 243, ó. Vamos para 96, porque o 6 fatorado é 2 vezes 3, não vai sair do radical de forma alguma. Então, não tem como. Então, vamos lá. Vamos para o 96. Por 2. Dá quanto? 48. Por 2, dá 24. Por 2, dá 12. Por 2, dá 6. Por 2, dá 3. Por 3, dá 1. Então, ele não é nada do que está pensando, essa letra D. É até mais fácil do que os anteriores. Mas aí você já percebe que ele é bem simples. Então, 96 vai ser, como eu vou ter que, é uma raiz quarta, não é isso? Eu vou botar 2 à quarta vezes 2 vezes 3. Então, 2 à quarta vezes 2 vezes 3. Ah, eu posso colocar vezes 6 logo? Pode. 486 é 2 vezes 3 à quarta vezes 3. Ó. Mais 2 raiz quarta de 6. Isso aqui não sai. Mais 9 raiz quarta. 243 é o quê? 3 à quarta vezes 3. Isso. Então, vamos lá. Saiu do radical, ficou 2 raiz quarta de 6, mais saiu 3 raiz quarta de 6. Esse aqui repete. E esse aqui ficou 3 raiz quarta de 3. Esse aqui é o único radical diferente, ó. Então, ele é o único que vai repetir. Qual vai ser o meu resultado? Eu vou somar esses aqui que são semelhantes. 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. 7 raiz quarta de 6 mais
3, raiz quarta de 3. Eu não posso efetuar porque eles não são radicais semelhantes. Questão 6, letra A. Vai ficar o quê? Pronto. Como ele quer em notação científica, a gente coloca assim. Se ele colocasse aí eu poderia colocar também base 10, que seria 10 a menos 2 e acabou. Porque esse 1 é elemento neutro, mas ele quer em notação científica. Certo? Letra B. 5,25, não é isso? Elevado a menos 3, correto. C. 7 vezes 10 elevado a quanto? Não. Menos 5. Conta aí que você vai ver, são 5 casas. Olha lá. D. 1,2 vezes 10 a quanto? Isso. Letra E. 2,42 vezes 10. Isso, menos 8. Estava contando aqui também. Letra F. 5 vezes 10. Isso. Positivo agora. Letra G. 2,3 vezes 10. Isso, correto. Letra 8. Porque é um número inteiro, é um número grande, não é um número pequeno. 6,1 vezes 10. 7, conta direito. Elevado a 10. Letra I. 5,2 vezes 10 elevado à sexta potência. Isso. J. 5,72 vezes 10. Isso, menos 4. Eu acredito que aqui vocês não tenham dúvidas. Essas são fáceis. Vocês vão trabalhar ele em física e em química às vezes também. No ensino médio vai trabalhar bastante. Pronto. Eles não estão em notação científica. Vamos escrever em notação científica. Letra A. 1 vezes 10 elevado a quanto? O que foi que aconteceu com o número? Ele aumentou ou diminuiu? Não, ó, ele era 0,1, 0,01. Ele foi para 1 inteiro, ele aumentou. Ele aumentou quantas unidades? 2, não foi isso? Então eu vou subtrair 2 no expoente, quer dizer que o expoente eu vou diminuir de 2 unidades. Então vai ficar 2 menos 2? 0.
É isso que acontece, gente. Ah, e pode ser zero? Claro, claro que pode. Vai lá, B. Ele vai ficar 5 inteiros, não é isso? Ele aumentou. Concorda comigo? Que ele era um número decimal pequeno, ele aumentou para um número 5 inteiros. Ele aumentou em quantas unidades? Em 3. Então, se ele aumentou em 3, eu vou diminuir no expoente. Menos 3 dá quanto? Menos 6. Então, muito cuidado, não confundam a letra A com a letra B. Por que deu menos 6 e lá não deu 4, professor? Não ficou 4, porque na letra A foi 2 menos 2. E na letra B ficou menos 3, menos 3. Sinais iguais, soma e conserva. Não é isso? Então tenham muito cuidado com essas operações. Letra C. Vai ficar 4 inteiro vezes 10. E aí agora? O número aumentou. Significa que eu diminuo 2 unidades no expoente lá na base 10. Vai ficar 10 elevado a quanto? Menos 6. Muito bem. Letra D. Vai ficar 9,150. Aqui eu não preciso colocar 150. Coloco 9,15. Mas ele caminhou 3 casas decimais. Ele ficou menor. Concorda? Se ele ficou menor, quer dizer que eu vou aumentar 3 unidades lá no expoente da base 10. Então, vai ficar menos 3 mais 3 dá quanto? 0. Muito bem. Letra E. Vai ficar 2,3. Já sabe que ele diminuiu. 1 unidade. Significa que eu vou aumentar 1 unidade lá no expoente da base 10. Então, vai ficar o quê? Vezes 10 elevado a quanto? Isso. Letra F. 0,0163, ó, ficou 1,63. O número aumentou, concorda comigo? Ele aumentou quantas unidades? 2. Se ele aumentou, o expoente da base 10 vai diminuir 2 unidades. Então, vai ficar menos 4 menos 2, menos 6. Vocês estão compreendendo esse raciocínio? Por isso que eu estou explicando um por um. Então, é só lembrar, ó, diminuiu no número, aumentou no expoente, mas tem que ter cuidado com os sinais. Aumentou no número, diminuiu no expoente, sempre observando os sinais. Letra G. Letra G eu tenho 8,2. O número ficou menor, diminuiu no número, eu vou aumentar no expoente. Vai ficar 10 elevado a quanto? Isso. Letra H. O número vai aumentar ou diminuir 3,46? Aumentou. Isso. Vezes 10. Ele aumentou quantas unidades? 3, não foi isso? Então, eu vou diminuir 3 lá no expoente. Vai ficar quanto? Menos 1. Muito bem. Letra I. 5,2 vezes 10. Ele diminuiu. Diminuiu 3 unidades. E o expoente vai ficar o quê? Pronto. Diminuiu 6 unidades, eu vou aumentar no expoente. Vai ficar elevado à sexta potência. Letra J. O quê? A letra I? Se o número ficou menor, 5.200 para 5,2, ele ficou pequeno. Diminuiu, é a mesma regra, diminuiu em 1, aumenta no expoente. Ok? Pronto. Não aumentou, ele diminuiu. Ó, de 5.200 para 5,2, então ele diminuiu. Ó, de 18 para 1,8, ele diminuiu.
Diminuiu, o que é que eu faço no expoente? Aumento mais 1. Então, vai ficar menos 7 mais 1, menos 6. Oi, diga, Eduardo. Não, é a quantidade de casas decimais que a vírgula vai se deslocar. Então, quando eu falo assim, ó, diminuiu quantas unidades, essa vírgula daqui, ó, olha, por exemplo, na letra F. Quando eu falo assim, diminuiu quantas unidades, aí você vai contar até onde a vírgula parou. Ela parou no 1,63. Ela correu quantas casas decimais? 2. Então, ela diminuiu, ela aumentou 2 unidades. Então, se ela aumentou 2 unidades, eu vou lá, ó, tá vendo? Diminuir 2 unidades no expoente. Eu faço o caminho inverso para o expoente. Sempre assim. Então, o que você está falando aí, não é o número de casas decimais. Se você for por isso, uma hora dá certo, outra hora não. É o deslocamento da vírgula. Quantas casas ela se deslocou para diminuir ou para aumentar? É isso que você vai contar. Então, por exemplo, a letra H, de novo aqui, ó. A letra H ficou 3,46. Esse número aumentou. Aí eu falo assim, quantas unidades? Aí você vai contar. Aonde a vírgula estava, até ficar entre o 3 e o 4, quantas casas ela deslocou? 3. Então, ela ficou, ó, ele ficou maior, deslocando 3 casas decimais. Então, eu vou diminuir no expoente. 2 menos 3, menos 1. Ok? Pronto. Não façam contando as casas decimais. Contando casas decimais é o caso da questão 6 lá, não aqui. Aqui é o inverso, escrever na forma decimal. Mas eu vou pular isso aqui por enquanto. Vamos para aqui, ó, para a potenciação. Vamos lembrar aqui de potenciação. Eu quero escrever em potenciação e depois colocar em notação científica. Então, por exemplo, a questão 9. Letra A. Pronto, eu vou fazer algumas daqui, vou pular para outras e vou fazendo. Vamos lá. A potência é a seguinte. O que é que eu vou fazer? 2 elevado ao cubo e potência de potência. Então, olha só. Eu vou pegar esse 2 aqui e vou elevar ao cubo, que dá 8 vezes. E o expoente eu vou multiplicar um pelo outro. Menos 3 vezes 3, menos 9. Acabou. Já está em notação científica, porque tem o quê? Uma unidade, no caso aqui, ó, na parte inteira, significativa. Letra B. Letra B, eu vou multiplicar 0,2 vezes 100. Quando eu multiplico, o que é que vai acontecer? A vírgula, ele vai correr para a direita. Então, 0,02 vezes 100, eu vou deslocar 2 casas decimais nesse sentido aqui, ó. Então, ele vai ficar 2 inteiros. Só que ele quer que a gente escreva na forma de notação científica. Como é 2 inteiros em notação científica? Vezes 10 elevado a 0. Por que vezes 10 elevado a 0? Porque toda a potência elevada ao expoente 0 é igual a 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. Tá vendo? Então, vai ficar 2 inteiros. Letra C. Divisão. Eu vou fazer o quê? 2 dividido por 9. Quanto é que dá 2 dividido por 9? Dá 0,22. Dá uma dízima, não é isso? Concorda? É uma dízima. E o que é que acontece na divisão de expoentes de bases iguais? Eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Então, vai ficar menos 5 menos 2, que dá menos 7.
Acontece que essa letra C aqui não está na forma o quê? De notação científica. Como é que eu devo colocar na forma de notação científica? Acabamos de fazer. Não, aqui não tem um dígito significativo na parte inteira. Não está em notação científica. Como é que ele vai ficar? 2,222, não é isso? Vezes 10 elevado a quanto? Já esqueceram, não é possível. Gente, esse número aqui aumentou ou diminuiu em relação ao anterior? O 2,2. E o que é que eu faço lá no expoente? Não é menos 6. Não, olha só. Preste atenção. Quantas casas decimais ele correu até ficar 2,222? A vírgula se deslocou uma, gente. Ele aumentou. Se ele aumentou, o que é que eu faço no expoente? Diminui. Já tem o menos 7. Menos 7 menos 1 dá quanto, gente? Menos 8. Vocês estão esquecendo. Não pode esquecer, não. Acabamos de fazer o exercício. Vocês já esqueceram. Vamos lá. Fazer mais uma. 4 dividido por 6. 4 dividido por 6 dá quanto? Aí não, desculpa, é 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24. Eu multiplico. Vezes. Multiplicação, o que é que acontece com os expoentes de bases iguais? Soma, não é isso? 2 mais 3, 5. Só que ele não está em notação científica. Como é que ele vai ficar em notação científica? Não é possível que vocês esqueçam de uma hora para outra. Ele diminuiu, eu vou aumentar uma unidade no expoente. Porque ele é elevado a 6. Ô, gente, vocês acabaram de fazer. Não pode esquecer, não. A última aqui dessa questão, letra E. Faço. Tudo bem, não tem problema não. É divisão, gente. Vocês estão presos a algo e tornando algo que é simples em uma coisa difícil. Não é. Pega aí a calculadora, faz essa letra E aí. Divide aí 0,0010 ou 0,001 dividido por 0,005. Faz essa divisão aí. Não dá 0,02? Quem fez aí a divisão? Só que eu tenho que transformar isso aí em notação científica. Como é que ele vai ficar em notação científica? 2. Ah, tudo bem, Carol. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 10 elevado a quanto? Menos 2. Olha a letra J. Olha que não é difícil. Não é complicado. Você vai pegar o número, ó. Você tem 1 vezes 10 elevado a menos 1 dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 4. Gente, 1 dividido por 2. Você tem 1, divide para 2, fica 0,5. Correto? Vezes, pronto, vezes 10. E aí? Se é divisão, eu vou subtrair. Mas olha ali o caso, ó, você tem menos 1, menos 4. Então, muito cuidado com isso. Então, vai ficar menos 1 mais 4. Isso aqui é menos 1 mais 4, que dá o quê? 3. Então, ó,
Só que ele não está em notação científica. Como é que ele vai ficar em notação científica? Qual é o correto aqui em notação científica? Ai, apertei ali, ó. Sem querer. Vou botar aqui a letra J, peraí. Zero vírgula cinco vezes 10 elevado... Tinha quanto? 3, não foi isso? Bom, vamos colocar em notação científica. Vai ficar 5 vezes 10 elevado a quanto? Isso, a 2 ao quadrado. Porque ele aumentou, não é isso? Uma unidade, porque a vírgula deslocou uma unidade só. Então, ele ficou maior o número. O que é que acontece? Eu diminuo no expoente. Então, 3 menos 1, 2. Tem mais alguma questão aí que vocês queiram resolver? Nessa 9? A letra E. Acabei de resolver a letra E. L, pronto. Não, isso aí você faz na calculadora. 2.000 dividido por 0,05. Faz essa divisão aí. L. Aí depois você transforma em notação científica. Esses são os mais fáceis. 2.000 dividido por 0,005. Dá quanto? 40.000? Dá 400.000, não? Pronto. Agora você só tem que transformar isso aqui em notação científica. Não é complicado. É porque vocês acham que tem números assim, acha absurdo. 4 vezes 10 elevado a quanto? Oi? 5. Pronto. A mesma coisa a letra I. Você vai pegar esse número aí, 0,004 dividido por 0,02. O resultado que você tiver, você vai e transforma em notação científica. E assim você vai fazendo. Não tem complicação. Apenas treinar. Treinar bastante. Vamos lá. Vamos ver a adição aqui. A comparação. E comparação, rapidinho, aqui, ó. Se os números forem iguais, você vai comparar os expoentes da parte da base 10. Quem é maior, menos 3 ou menos 5? Menos 3 é maior, não é isso? Então você vai lá, ó. Maior. Vou botar aqui do lado o sinal que fica mais prático. Letra A, maior. Letra B, são diferentes. E aí, quando são diferentes, o que a gente faz? Vamos pegar o 2,00, que é a mesma coisa que 2, e vamos jogar ele com o expoente igual, lá do 1,56 vezes 10 à quarta. Para eu aumentar 2 unidades ali na parte 10, na base 10. Então, aqui, ó, esse 2 vezes 10 elevado ao quadrado, eu tenho que, toda vez para poder comparar, eu tenho que deixar os expoentes iguais, porque aí eu comparo os números. O que é que vai acontecer? Eu vou fazer a equivalência. Eu vou pegar o menor e converter para o maior expoente. Então, se eu aumentar 2 unidades aqui para ele ficar 10 à quarta, o que é que vai acontecer aqui com esse número? Ele vai correr 2 casas decimais à esquerda, porque ele tem que ficar menor, não é isso? Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,0, isso, vezes 10 à quarta. Aí eu posso comparar, olha só, 1,56
56 vezes 10 à quarta, comparando com 0,02 vezes 10 à quarta. Já que eu tenho as potências aqui, ó, de base 10 iguais, eu vou olhar quem são os números. Quem é maior, 1,56 ou 0,02? Pronto. Então, a letra B é assim. E aí você vai fazendo. Apesar de eu não ter cobrado, então eu não vou nem insistir aqui nessa questão, que eu não cobrei isso aqui no teste de vocês. Eu coloquei mais para vocês treinarem. Então, aqui eu posso passar para a próxima questão. Aí eu coloco a resposta depois. Potência, eu acho que a gente não precisa se prender aí na potência. Só lembrar das regras. É isso? Toda base negativa, eu vou olhar o expoente, dependendo, tem que ter, como é que fala? Atenção em certos casos. 6 ao quadrado, 36. Menos 6 ao quadrado, base negativa, expoente par, dá 36, fica positivo. Mas já na letra C, não, é menos 36, porque é o oposto do quadrado de 6. Então, muito atento a esses detalhes. Menos 2 ao cubo, base negativa, expoente ímpar, dá menos 8. Mas na letra E, é o oposto, é menos 8 também, porque é o oposto. Entendeu? Na letra F, toda base elevada ao expoente 0 igual a 1. Toda base 1 igual a 1. Pronto, aqui eu não preciso perder tempo com vocês. Aqui, quem lembra o que é que acontece? 32 elevado a 1 quinto. Quem me lembra aí? Ninguém lembra? Gente. É só falar assim, ah, professor, viram a raiz? Era só falar isso. Viram a raiz? Viram a raiz. Lembra? O denominador é o índice. Então, ó, eu tenho, portanto, uma raiz quinta de 32. E esse numerador aqui é o expoente, mas o expoente é 1, então não preciso fazer nada. Esse raiz quinta de 32, eu vou ter que simplificar. 32, quando eu fatoro, é 2 à quinta, ó. Então, é a raiz exata. Por isso que ele pediu calcule. Na letra B, vamos à letra B. Ó, como é mesmo? O denominador é o índice, então é uma raiz quadrada de 4 elevado ao cubo. Esse 4 elevado ao cubo é a mesma coisa que raiz quadrada de 64, que dá o quê? 8. E aí vai. A letra E. Ah, mas a letra E é um número decimal. Você vai lá, pega esse número decimal, transforma em fração, 5 décimos, simplifica essa fração. Simplificar é a ordem, sempre. Meio. Isso aqui vira o quê? Uma raiz quadrada de 144, que todo mundo sabe que é quanto? 12, não é isso? Esse 625, a letra F, vai ser uma raiz, o quê? Vamos pegar logo ele e fazer isso aqui, ó. 25 centésimos. Não perde tempo. 25, dá para simplificar, então vai ficar 625 por 25, vai ficar 1 quarto. Isso daqui é a mesma coisa que uma raiz quarta. — 625 é 5 elevado à quarta potência. Então, ó, é 5. Isso daqui é assim, ó, é uma raiz quarta. 625, quando eu fatoro, é 5 elevado à quarta potência. Ó. A raiz acabou, que é 5.